adoro fazer uns trabalhos assim que me surpreendam. Eu fico muito triste quando eu não consigo fazer o trabalho. Eu fico nervosa. Eu preciso trabalhar. É uma coisa assim que está dentro de mim que eu descobri na adolescência, na infância até, porque eu já desenhava na infância e sempre me emocionei assim. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos. Meu início foi dentro de sala de aula com colegas. Todo mundo da geração 80, todo mundo fervilhando, criando, pintando, desenhando, né? A gente tinha muito sangue, assim. E eu soube da geração 80 lendo a Veja. E quando a gente viu que a gente tinha os colegas lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente ficou super feliz. A gente não se sentiu mais tão isolado, porque aqui a gente estava isolado porque era um tipo de arte que ninguém estava acostumado. Eram umas pinturas assim diferentes, sabe, do comum aqui no Sul. Então era uma geração assim completamente nova que estava acontecendo aqui. Aí abriu uma galeria nova aqui no Sul, que eles perceberam que tinha esse nicho, né, de artistas. A galeria chamava Artefato. O Marchand resolveu abrir uma galeria e botou todo mundo lá para dentro. Aí foi uma festa, assim, porque a gente tinha uma galeria. Só que, por exemplo, eu não vendia nada, sabe? Eu me lembro da folia de estar na galeria, de expor na galeria, mas eu vendia muito pouco, assim, pouquíssimo. Eu ficava chateada que eu estava vendendo pouco e eu resolvi mandar umas fotos para o galerista Thomas Kohn, que eu vi que era ele que estava expondo o pessoal da geração 80 que eu tinha visto na Veja. E eu era muito ingênua. Eu peguei e comecei a mandar foto para ele. Sempre quando eu tinha um trabalho novo, eu mandava para ele, sabe? Eu acho que eu passei quase um ano mandando foto e eu não tinha resposta nenhuma da parte dele. Eu mandava de cara de pau, assim, só porque, ah, que bom, tem um trabalho novo, vou mandar para o Thomas Kohn. Aí, um belo dia, ele me telefonou, porque naquela época não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada, né? E ele me ligou e disse assim: Olha, aqui é o Thomas Kohn, eu estou indo para Porto Alegre, quero te visitar. Eu fiquei super assim, né? Nossa, ele vai vir me visitar. Daí ele chegou aqui, eu estava fazendo uns trabalhos super esquisitos, assim, objetos peludos, sabe? Eu costurava à mão os objetos. Então, o Thomas Kohn chegou e comprou toda a minha exposição, todo o meu trabalho. E fez a primeira exposição minha lá no Rio de Janeiro. Foi a primeira exposição fora de Porto Alegre que eu tive, foi a dele, né? Ele adorou os trabalhos, sabe? Ele ficou louco porque era esquisito. E ele era meio um caçador de esquisitice mesmo, sabe? Ele gostava dos trabalhos assim. Mas ele foi super importante para minha carreira, assim. Foi a pessoa que me apresentou lá para o norte, né? Porque a hora que eu vi, eu estava sendo conhecida, que as pessoas me conhecem até hoje por causa disso. Esse trabalho mordido, ele era um dos trabalhos que estava na exposição do Thomas Kohn, lá em 1990. Era um dos peludos que eu fiz, né? Que eu fazia escultura e forrava com pelo, mas era tudo tridimensional. Meu processo começava na rua, sabe? Eu ia nas ruas populares atrás de bonecos. Daí eu fiz muito trabalho com o boneco da lagartixa, da lagartixinha de borracha. O boneco, para mim, não é só boneco de gente, é boneco de lagartixa, de rato. Então eu trabalho muito com essa coisa do boneco da mentirinha, de faz de conta, entende? E eu, por exemplo, eu perfurava os bonecos, sabe? Eu ficava esculpindo nas coisas de borracha. Fui usando fogo para trabalhar com os bonecos. Eu fiz pizza de boneco, bolo de boneco. Esse sangue frio de pegar um objeto e cavocar nele, cortar, derreter. Isso é tudo um processo de também das artes plásticas, por exemplo, porque a cerâmica usa forno, o Mauro usa, por exemplo, as esculturas dele, ele pica, ele vai cavando, eu vou cavando num boneco, sabe? Enfim, eu ficava manipulando esses objetos que, para os adultos, assim, é um lugar sagrado, né, a infância. Então, como é que eu ia estar manipulando isso adulta, sabe? Então, eu tava meio que pervertendo a infância do pessoal, né? Aqui eles vendiam os trabalhos para ir para uma casa, sala de estar, no quarto.
Então, os meus trabalhos, eles não combinavam com a sala, com o tapete, com o sofá, entende? Eram umas coisas muito esquisitas, assim. Eu agora vendo, eu fico pensando, mas como é que eu fiz aquilo, sabe? Eu entrei num processo e fui produzindo a hora que eu vi. Então, eu tinha muito amor, assim, para dar, sabe? Eu tinha muita, ai, muita vontade, sabe? Eu tinha muita energia, eu era muito energética, sabe? E eu fico impressionada de lembrar assim da minha energia. E eu adoro trabalhar, mesmo que eu não tenha exposição, mesmo que eu não tenha nada, nada, eu tenho que ir para o ateliê, eu tenho que fazer algum trabalho para me acompanhar, eu tenho que me alimentar diariamente, eu não fico sem um dia sem ir no ateliê, entendeu? Eu posso passar meses sem expor, que eu tô ali, sabe? Eu acho que essa é a linha que continuou assim, porque eu sou muito animada com o meu trabalho, porque eu meio que puxei o fio e fui desenvolvendo, então eu tenho um processo que não para.